Olá, ele é analista e mestre em História dos Estados Unidos pela Universidade Estadual da Geórgia. Foi membro do programa de Democracia do Centro Carter e assessor de assuntos internacionais na Câmara de Representantes, também no estado da Geórgia. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuou como assessor de imprensa no Itamaraty e no Senado Federal em Brasília. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Lucas de Souza Martins. Lucas, obrigado, um prazer revê-lo, um prazer tê-lo novamente aqui na universidade. Professor, o que eu posso dizer agora é bom estar em casa, de novo, voltar. Porque você teve uma trajetória aqui não só como estudante, mas também como estagiário nesse ambiente aqui, né? Aqui na TV, né? Foi nesse estúdio que eu comecei a minha vida profissional. Foi o primeiro emprego que eu recebi na vida, foi o Mackenzie, 2012. Comecei como estagiário na TV Mackenzie e fiz de tudo. Tudo que você imagina no sentido de aprender sobre televisão, carregar cabos, assistente de produção. Brinquei um pouquinho na posição de cinegrafista, fui repórter, apresentador. Foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Completas, né, também, né? E por que você escolheu fazer jornalismo, Lucas? Quer dizer, estou lá no ensino médio e de repente pinto o jornalismo na minha vida. Como é que foi isso? Essa pergunta é ótima porque me parece que a resposta ela vai mudando ao longo dos anos e conforme eu vou amadurecendo e crescendo na trajetória profissional, eu tenho uma percepção diferente de como eu pensava lá atrás. Mas hoje a minha resposta é a seguinte: eu queria estar próximo da história do meu país, especialmente a história política do meu país. A minha família não tem políticos, nós não temos história de engajamento político e eu particularmente sempre gostei dessa área. E aí eu pensei que a maneira mais rápida para que eu tivesse acesso à oportunidade de estar em contato com pessoas que moviam o Brasil, que têm uma influência sobre a política brasileira, foi através do jornalismo. Então eu fiz jornalismo com uma certeza, uma convicção de que eu queria fazer jornalismo político. E jornalismo político em televisão. E não foi à toa que eu caí aqui na TV Mackenzie, fiz muitas reportagens sobre sistema político brasileiro, entrevistei alguns políticos. Então eu diria que a resposta tem a ver com essa vontade de estar próximo da história do meu país. E como é que você chegou ao Mackenzie, ao curso de jornalismo do Mackenzie? Bem, hoje, além de jornalista, eu também sou historiador. Então eu sempre analisava a história das instituições para que eu percebesse se eu tinha uma conexão, algo que pudesse gerar um vínculo forte. E com o Mackenzie foi isso. Quando eu cheguei para fazer o vestibular aqui no Mackenzie, eu olhei para o campus e falei, poxa vida, é exatamente isso que eu quero, né? A arquitetura e a história da instituição. O Mackenzie tem uma história de superação, né? O início da escola americana, que começou muito simples, na casa de um casal de missionários americanos, a primeira instituição do país a aceitar filhos de pessoas escravizadas, brancos, negros, estudando no mesmo espaço. A primeira reitora do Brasil veio do Mackenzie. Eu pensei, poxa, esse lugar aqui é especial e tem um significado especial para compartilhar. E aí achei que foi um casamento perfeito entre o Lucas e o Mackenzie, e até hoje sempre em contato com os meus colegas, meus professores. É uma honra estar aqui, é sempre bom voltar, é sempre bom estar nessa instituição, nessa casa, eu fico muito honrado. Como é que foram os seus anos na universidade? Como é que foi a sua trajetória aqui dentro? Eu vivi o Mackenzie muito intensamente, assim, desde o primeiro dia eu já tentei me vincular com as atividades do campus, com a capelania, e acabei entrando de cabeça principalmente pelo meu estágio. Então o estágio ele me proporcionou ter uma experiência muito abrangente no Mackenzie, né? Quando eu estava na TV, nós fazíamos reportagens de todos os eventos do campus. Que semestre você estava quando você conseguiu o estágio? No terceiro semestre, foi muito cedo, né, na minha experiência mackenzista. Então já no terceiro semestre, eu já passei a fazer a cobertura de uma série de eventos. Então desde eventos do curso de matemática do Mackenzie, curso de economia, e em algum momento eu estava com o pessoal do curso de filosofia, o pessoal da teologia.
Então isso me deu a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre cada área, conhecer especialistas de áreas muito diferentes, conhecer aqueles que lideravam o Mackenzie na época, os reitores, os diretores acadêmicos. Então eu vivi uma experiência muito profunda, né? Conheci os capelães, os pastores, reverendos, e foi essa oportunidade de não só estudar aqui, mas conhecer a fundo as pessoas que fazem o Mackenzie. Isso foi bem bacana. Você já falou no início que o seu interesse sempre foi político, você gosta muito de política até hoje e tal, mas naquela época, salvo engano, você ia fazer o jornalismo político, a disciplina chamada jornalismo político, por volta do 4º ou 5º semestre. Antes de chegar até isso, seus trabalhos eram mais ou menos direcionados à área de política? Todos eles. Inclusive eu me lembro, e os meus contemporâneos vão se lembrar também, dos jornais laboratoriais que nós fazíamos. Então nós tínhamos o Jornal Diretriz, o Jornal Acontece, o Jornal Comum. Então todos esses diários, esses jornais que nós produzíamos sempre foram no começo da graduação. Então logo no primeiro ano da graduação eu já tinha participado da redação de pelo menos 2 jornais laboratoriais. E sempre nós tínhamos essa liberdade, né, de escolher as nossas pautas, de vender as nossas pautas. E, logicamente, eu querendo já ter uma imersão no jornalismo político, eu sempre tentava vender uma pauta que envolvesse a questão política. Então, os primeiros políticos que eu entrevistei na vida e que eu conheci na vida foram por conta dos jornais laboratoriais. Então, eu produzi reportagens em que entrevistei deputados, vereadores, não conhecia ninguém dessa área, mas eu ia lá, batia na porta, fui pela primeira vez na Câmara Municipal aqui de São Paulo, como repórter do Jornal Acontece, entrevistei 2 vereadores, inclusive essa matéria me lembro com muita clareza que foi capa do Jornal Acontece. Eu tenho até hoje aquela edição ali impressa. E foi através dessas experiências com jornais laboratoriais que eu tive essa imersão e me senti pronto para assumir um estágio anos depois na revista Veja, que me trouxe ainda mais experiência no jornalismo político, mas eu tenho certeza de que eu não estaria tão preparado para entrar num estágio tão concorrido como esse se não fosse as experiências que eu tive aqui no Mackenzie entrevistando políticos e escrevendo sobre política. Em termos de disciplinas, em termos de conteúdo, em termos de contato, seja dentro da sala de aula ou extra classe, você colocaria algum diferencial que esse curso te trouxe? Olha, não só diferencial para a carreira jornalística, mas para a vida, porque... Por exemplo, todas as bases que nós tivemos no curso, elas são fundamentais na minha vida até hoje. Eu que já tive a oportunidade de expandir um pouco, né, o meu campo de atuação, né, que hoje não que não se limita necessariamente ao jornalismo, mas todas as técnicas que eu recebi, por exemplo, de apresentação de telejornal, que você pensa assim, poxa, mas eu jamais vou apresentar um telejornal, porque tem gente que entra na faculdade de jornalismo querendo fazer jornalismo cultural, trabalhar com escrita. E aí, normalmente, nós pensamos assim, qual a importância de um conteúdo como esse que talvez eu não vou utilizar para a minha vida? Mas, por exemplo, com esse curso de apresentação de telejornal, a oportunidade de fazer um podcast na faculdade, tudo isso me deu uma base para desenvolver, por exemplo, a minha fala, a forma como eu coloco os meus discursos, a forma como eu falo na hora de preparar uma aula, de vender um projeto para alguma empresa que eu quero compartilhar um produto. Toda essa base, e muitas pessoas até hoje, né, me perguntam assim, poxa, qual é a sua base no sentido de como é que você se preparou para poder se colocar bem, para você ter uma boa colocação da sua voz? Eu digo, a base de tudo isso foi o jornalismo. Foi o jornalismo que me deu essa sedimentação, essas colunas, para que eu me sentisse confortável de estar diante de uma sala de aula, no momento que eu dou uma aula, diante de clientes que necessariamente querem ouvir aquilo que eu tenho a vender. Então são vários pontos que eu aprendi ao longo da minha experiência de Mackenzie que estão comigo até hoje. As bases, por exemplo, dos cursos que nós estudamos sobre meio ambiente, filosofia, esse olhar que eu tenho hoje, né, do meu papel como profissional diante da transformação social, tudo isso veio lá de trás, quando eu aprendi sobre a importância de ter um olhar empreendedor, que também aprendi aqui no Mackenzie, na disciplina de empreendedorismo. São bases que eu carrego por toda a minha vida, independentemente se eu sigo necessariamente uma carreira jornalística tradicional ou não. Essa base foi feita aqui.
Eu sempre te achei muito formal, né? Desde muito jovem, desde o início da faculdade, na forma de tratar os professores, aquela coisa que... E na comunicação, às vezes a gente é um pouco mais expansivo e tal. Você não se sentiu incomodado com o ambiente quando você chegou, assim? Até pela sua formação mesmo, que você trouxe de casa, né? Você não sentiu isso em sala de aula ou com os colegas? Eu acho que isso me transformou no sentido positivo, né? De ser um pouco mais informal nas relações, né? Até quando você faz um network, quando você quer conhecer gente que está no mercado, gente que está na área, e você não precisa ser formal o tempo todo. Você tem que ser humano, ainda mais quando você entrevista pessoas, né? As pessoas, quando conversam com você, quando você conversa não necessariamente com uma autoridade, mas com uma pessoa que está na rua, uma pessoa que está numa fila de um hospital público, uma pessoa que está tentando matricular a criança na escola. Se você tem uma abordagem formal, você não vai conseguir extrair dela aquilo que você deseja para uma reportagem, a dor que ela está sentindo por aquela situação. Então, essa abordagem informal dos professores, dos alunos, essa interação gostosa que a gente tinha na nossa rotina no Mackenzie, isso me ensinou muito na minha vida profissional, na convivência com as pessoas, na forma como eu interagia com os meus chefes, com os meus patrões, meus colegas de turma, colegas de trabalho, as entrevistas que eu fazia. Então, isso abriu um leque para mim, no sentido de que, para que você alcance certas coisas, a formalidade às vezes não se encaixa muito bem. Então, outra coisa que eu aprendi no Mackenzie, né, a importância de você conviver bem com pessoas, porque, primeiro, né, elas ensinam muito a você. Estou falando aí de professores, colegas, geral, entrevistados, de uma forma geral. Você aprende muito com elas se você desenvolve uma interação mais profunda. Isso eu aprendi no Mackenzie também. Você já entrou para fazer o curso de jornalismo, você já entrou para fazer o seu curso de graduação num período já que o diploma já não era mais obrigatório para o exercício da profissão. Você acha que a faculdade ainda tem uma importância na formação do jornalista? É fundamental, até porque toda a formação jornalística que eu tive no Mackenzie, especificamente falando, eu falo pela minha experiência. Por exemplo, a estruturação de um artigo jornalístico, né, de uma matéria jornalística, isso você aprende num curso técnico, de uma forma rápida, isso não podemos discordar, mas qual é o papel social do jornalista? Para que estamos fazendo isso, né? Não se trata simplesmente de você sentar numa cadeira, entrevistar 2 ou 3 pessoas, digitar um texto e aí você conclui o seu trabalho. Na verdade, se trata de algo que vai muito além disso. O papel da imprensa no Brasil, nas relações internacionais, né? Qual é o nosso objetivo, qual é o nosso trabalho e por que fazemos esse trabalho? Então, a formação de jornalista, o curso de jornalismo me deu essa visão, né, da importância de ter um olhar social naquilo que você faz, de ouvir todos os lados, aqueles que são mais excluídos, os cantos da cidade que são excluídos das páginas, por exemplo, políticas, das páginas que tratam de tecnologia e normalmente só estão no caderno de cidades ou sempre retratadas como locais de violência. Então, aprendi isso na faculdade de jornalismo, não seria um curso técnico que me daria esse tipo de formação. Obviamente que a técnica também faz parte do curso de jornalismo, mas a formação social vem do curso de jornalismo. E o que você sentiu de diferencial são 8 anos de formação? O que mudou, ou se mudou, de 2014 para cá, na profissão? Bem, eu vou começar dizendo o seguinte, eu me lembro de uma aula no primeiro semestre, o professor entrou na sala de aula e a aula era sobre conteúdos digitais. E o professor perguntou assim, quem aqui tem um smartphone? Essa foi a pergunta que ele fez assim no início da aula, isso foi lá em 2011. E quase ninguém levantou a mão, não porque não tinha um smartphone, mas porque não sabia o que era o smartphone. A gente não sabia, não tinha uma ideia do que era exatamente aquilo que estava nos nossos bolsos. E o smartphone hoje faz parte da vida do ser humano. E a forma como nós consumimos notícia, ela mudou radicalmente nesses 8 anos, né, que eu já estou formado. Então o mercado mudou também, né? Hoje é imprescindível você conhecer redes sociais. Quando eu, por exemplo, entrei na faculdade de jornalismo, nós ainda nos comunicávamos na sala de aula pelo Orkut. E aí quando surgiu o Facebook era uma grande novidade
E não existia o WhatsApp, por exemplo, essa comunicação instantânea, por exemplo, um aviso de última hora, às vezes o professor teve algum imprevisto, ele teve que adiar a prova por algum motivo, você só sabia quando chegava no campus. Hoje em dia essa comunicação é instantânea. E as pessoas também consomem nas ruas o jornalismo dessa forma instantânea. Ela não precisa chegar em casa para ligar o rádio, para ligar a televisão, ou precisa se sentar para absorver aquilo que está sendo transmitido. Então hoje o jornalista precisa muito mais de uma conexão muito forte com redes sociais, entender todas as redes sociais, não basta entender uma ou duas, você precisa entender quais são as que estão aí no cardápio de opções das pessoas, e isso na minha época não existia de forma intensa como existe hoje. Então hoje a formação do jornalista, eu acho que ela é muito mais complexa, porque ela envolve situações, ferramentas que estão em transformação todos os dias. Então, para mim, hoje, o jornalista tem uma formação muito mais completa do que na minha época em que me formei. Em relação a conteúdo, você citou toda essa parte tecnológica, e você é o cara que gosta de política desde antes do curso de jornalismo e tal. Como é que você analisa hoje a cobertura política? Vamos falar primeiro do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho da cobertura do Brasil. Bem, o Brasil mudou muito no sentido da cobertura jornalística. Eu acho que mudou para melhor. Embora alguns veículos parecem que investem ainda na polarização, como uma forma de lucro. Ou seja, vale a pena me posicionar politicamente porque eu sei que existe um público sedento por um tipo de informação que me favorece, que me agrada os meus ouvidos, e isso necessariamente gera uma intensificação dessa polarização que existe hoje no Brasil. Então, isso se aproxima muito com o que acontece nos Estados Unidos, que tradicionalmente, se você observar os principais jornais, o New York Times, por exemplo, a própria Fox News, que é emblemática, né, o apoio aos republicanos, eles sempre se posicionaram no sentido de, olha, nós apoiamos o candidato X, nós apoiamos aquele candidato. Aí você está falando em editorial e não na parte noticiosa, né? O que a Fox News faz é em tudo, absolutamente em tudo. Em cima dessa questão que você já citou, já que você citou o New York Times e o Washington Post, eles têm importância ainda como tiveram anteriormente? Eles têm essa importância na vida cotidiana do americano ou na política americana? Bem, se me permite fazer uma brincadeira com as palavras, eu diria o seguinte: eles têm a sua importância, mas não têm a importância. A importância no sentido de que eles tinham um certo monopólio de promover e de compartilhar informação sobre o que acontecia na Casa Branca, no Congresso, nas cidades. Hoje em dia eles continuam ativos, continuam com a sua gama de eleitores, de assinantes, mas hoje há uma segmentação, há mais opções, as pessoas consomem notícia de outros meios e muitas vezes meios que agradam mais ao ouvido, né? Eu gosto bastante dessa impressão, agradam mais a sua visão política. Então eles têm a sua importância porque tem uma parcela de ouvintes, de assinantes que são fiéis àquelas plataformas, mas não a importância que tinham anteriormente no sentido de ter o monopólio da informação. Muitas vezes as pessoas tinham acesso ao que acontecia, por exemplo, no Watergate, apenas por 3 ou 4 jornais. Hoje em dia, naquelas sessões em que se discute, né, o que aconteceu no dia 6 de janeiro, na invasão ao Capitólio, as pessoas têm acesso à mesma informação de diversas fontes diferentes. Imediatamente. Então, imediatamente. E elas podem ouvir através do rádio, da televisão, do YouTube, das redes sociais, pelo WhatsApp também, que cresce cada vez mais nos Estados Unidos, as pessoas compartilham a informação por lá. Então, esses jornais tradicionais continuam com a sua relevância, mas não com a relevância que tinham antes. Onde você estava no dia 6 de janeiro? Eu estava em Atlanta. Eu me lembro com muita clareza do dia em que tudo isso aconteceu, porque o estado da Geórgia, que fica, né, a cidade de Atlanta, estava num momento muito crucial, porque nós estávamos para eleger 2 senadores, então havia se concluído a eleição presidencial e estávamos ali, eu era voluntário de uma campanha a senador por lá, então nós estávamos ali trabalhando intensamente, com a expectativa, né, de que os senadores fossem vencer. E aí nós interrompemos
de forma abrupta a campanha para observar o que estava acontecendo ali. E eu que sou latino, né, e as pessoas brincavam com isso, né, no sentido de que, olha, os Estados Unidos hoje estão vivenciando um dia de América Latina, porque cenas como aquelas, né, de invasão ao Capitólio, de invasão a uma casa política, a Casa do Povo, era muito comum de você observar na Venezuela, no Equador, na Bolívia e não nos Estados Unidos. Por isso que eles até brincaram, né? Eu, como latino, também brinquei, né? Como é que vocês nos observam agora? Porque parece que agora nós somos um pouco mais similares do que pensávamos. Então foi esse tipo de vivência que eu tive naquele momento. Você sabe que a Globo News fez uma cobertura, uma repórter que faz a Washington, né, Raquel Krahenbuhr, assim, fantástica. Estava dentro, né? E aquela história, sem desligar a câmera, tirou toda a formalidade da cobertura, né? E eu estava acompanhando pela CNN e pela Globo News, e a cobertura da Globo News, inclusive, foi melhor do que a cobertura da CNN americana, né? Então a importância também do repórter estar ali naquele momento, né, intensamente, foi pegando o senador no meio do caminho, o deputado no meio do caminho, foi uma cobertura bastante interessante nesse sentido, né? Lucas, tem uma coisa, falando na política americana, eu falei, vamos falar da política brasileira, da cobertura e da política americana na sequência, fake news. Na sua época não tinha pelo menos essa expressão. Evidentemente, notícia falsa sempre existiu, mas não tinha essa expressão fake news. Como é que está hoje a questão da política americana na cobertura jornalística em relação a fake news? É gravíssimo, porque é um problema que é muito difícil de resolver. E aí nós, jornalistas, entendendo o nosso papel social e entendendo que esse papel social vem da universidade, né, no sentido de aprender o que é esse papel social, nós temos uma missão que é grandiosa e faltam trabalhadores nessa seara que é muito grande, porque como é que você vai controlar, como é que você vai ajudar aquelas pessoas que estão recebendo informações de diversas pessoas, diversas fontes diferentes, de diversas plataformas diferentes, no sentido de, olha, recebi esse link aqui que diz que aquele político está encrencado num problema de corrupção. E aí, como é que você vai controlar a pessoa que recebe esse tipo de informação? Ela não tem o hábito de checar a notícia, ela não conhece quais são os veículos principais, aqueles que realmente trabalham com checagem, aqueles que têm a tradição, né, de fazer uma apuração mais cuidadosa com relação às notícias. Então, eu acho que parte de nós, o dever não só de informar, mas também de formar. Nós estamos nesse momento que é transformador na vida do jornalista. Nós temos a obrigação que já se expandiu, que não é simplesmente informar, é formar, no sentido de mostrar como que nós fazemos esse tipo de filtragem. Não se trata mais do jornalista que é o único gatekeeper das relações entre notícia e o público. O público agora virou responsável por fazer esse gatekeeper e ele não tem as ferramentas, como nós jornalistas temos, para fazer essa filtragem, para fazer esse tipo de observação e de entendimento daquilo que se passa. Então, nós temos um papel que é fundamental no sentido de informar e formar e mostrar a essas pessoas como se faz um gatekeeper, né? Um processo de gatekeeper apurado e bem organizado. Nós temos esse papel. E claro que o que você está falando vale também para a cobertura jornalística brasileira. Temos eleições esse ano, 2022, você deve estar acompanhando, evidentemente, sabe que está extremamente polarizada. Qual é a tua visão? Como é que você, sem querer fazer alguma projeção, mas como é que você acha que pode acontecer aí em relação ao jornalismo e à política, em cima de tudo que a gente tem visto nos últimos tempos? Bem, é um momento bastante delicado, né? Toda polarização é complicada, os Estados Unidos viveram isso recentemente, 2020, no sentido de que o país é polarizado e aquilo gerou o que gerou, né, em termos de confusão nas ruas, de agressões, de ataques a edifícios públicos. Eu me lembro com muita clareza que no mesmo dia do 6 de janeiro, horas depois, outras casas legislativas naquele país foram cercadas por policiais, por barricadas, para impedir que as pessoas chegassem ali e fizessem o mesmo estrago que fizeram em Washington. É uma cena que você falou, jamais vai acontecer na democracia americana, evidentemente, não passava pela cabeça de ninguém, né? Pois é, e agora um cenário parecido ocorre no Brasil e também em outros países, né? A polarização parece ser a nova moda política na Europa, na América Latina, na Colômbia também existia um ambiente bastante polarizado, na França também.
Então nós temos um papel que é fundamental de talvez acalmar os ânimos, né? De mostrar para as pessoas que o caminho é o diálogo, o caminho é a democracia, é na resolução de conflitos, na resolução dos problemas. Esse esforço nosso como jornalistas, eu sempre defendo a ideia de que o jornalista ele não pode ser simplesmente uma pessoa que faz o trabalho técnico, mas ele tem que ser um ativista, não no sentido ideológico da palavra, mas um ativista pelos valores fundamentais do nosso país, que é a democracia. Não dá para discutir um outro sistema além da democracia. E aí, dentro desse quadro chamado democracia, nós discutimos o que é melhor para o nosso país, no sentido assim, de entender qual que é o melhor modelo econômico. É o que a direita propõe, é o que a esquerda propõe, o que o centro propõe. Nós temos que nos basear, nós como jornalistas, em valores que são fundamentais. E a democracia é um deles, é o mais importante deles. Então, valorizar valores fundamentais, ressaltar a importância deles, mostrar que eles são realmente extremamente necessários no nosso país, e a partir disso nós vamos discutindo dentro desse quadro democrático quais são os melhores sistemas, quais são os melhores modelos econômicos, quais são os melhores modelos sociais, mas sempre dentro desse quadro, democracia. Lucas, saindo um pouquinho do jornalismo, mas não tão fora do jornalismo assim, eu queria que você falasse um pouquinho de um assunto que é bastante pertinente a você, que é a questão do racismo. Você trabalhou nisso nos Estados Unidos, você trabalhou num estado que tem, né, uma questão muito forte em relação ao racismo, né? Conta isso pra gente, como é que isso está nos Estados Unidos hoje? Bem, eu morei no estado da Geórgia, que é um estado que fica ali no sul dos Estados Unidos, e o estado da Geórgia tem um histórico de racismo muito intenso. Não foi à toa que Martin Luther King, o John Lewis, dois líderes muito notáveis, né, nessa luta social, saíram desse estado, da Geórgia, por conta de todo o movimento, de toda a segregação que existia ali, principalmente até o final dos anos 60. Mas posso dizer que existiram transformações que foram reconhecíveis, notórias, mas até hoje, se você analisar, por exemplo, quem tem acesso à educação nos Estados Unidos, né? Quais são os grupos sociais que têm acesso à saúde, por exemplo? Não existe saúde pública nos Estados Unidos. As pessoas precisam pagar para usar um hospital. E quem são as pessoas que mais sofrem com a falta desse serviço fundamental que é a saúde pública? São as minorias, são os negros, são os latinos, as pessoas de origem asiática. E eles necessariamente, por conta dessas deficiências também na educação, os bairros mais pobres dos Estados Unidos também têm as suas escolas, que são gratuitas, mas, por outro lado, são de menor qualidade. Os bairros que são chamados de suburbanos, e no sentido americano, suburbano é aquele bairro mais rico, é o bairro dos brancos. Então, os bairros suburbanos possuem as melhores escolas. Os filhos destes americanos que vão para essas escolas suburbanas, eles têm acesso facilitado a universidades de renome, a universidades que são tradicionais, que são mais caras, não existe universidade pública nos Estados Unidos. E aqueles que vêm desses grupos minoritários não têm acesso a esse tipo de formação, de educação. Então existe uma deficiência que se prolonga até os dias de hoje, e nós que fazemos parte desses grupos minoritários nos Estados Unidos, porque quando chegamos lá somos latinos. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua formação, você é latino, e aí você passa a fazer parte desses grupos e você passa a trabalhar com eles por melhorias sociais, e é basicamente esse trabalho que eu tenho tentado fazer ali com os meus colegas americanos, e tem sido uma experiência muito rica. Tenho conhecido pessoas que são muito especiais, que são relevantes no cenário político americano, no cenário social, e tenho aprendido todos os dias com eles. Eles aprendem um pouco comigo sobre a cultura brasileira. Eu amo aquele país, amo a experiência de estar lá, compartilhando e vivendo a história. Continuamos aprendendo sempre, né? Lucas, tem uma pergunta chavão que eu tenho que fazer para você sempre, né? Para a gente encerrar, nem diria conselho, mas uma dica para quem está no início do curso de jornalismo. Eu diria o seguinte: bata nas portas. Não importa se você não conhece ninguém. Eu comecei a carreira de jornalismo, não só a carreira,
mas a faculdade de jornalismo. Eu não conhecia nenhum jornalista que era da minha família, ou que fosse amigo da minha família, ou que fosse amigo pessoal. Eu comecei por mim mesmo. E comecei a bater nas portas, conversar com pessoas, fui até redações, coloquei a cara ali, me apresentava. E comece a enxergar também os seus professores, os seus colegas de turma, como seus colegas de trabalho, porque são eles que vão conectar você com pessoas, os seus colegas de turma vão, em algum momento, te ajudar a conseguir um estágio. Eu consegui um estágio através da ajuda de uma colega de turma. Foi ela que me indicou para entrar, por exemplo, no estágio na revista Veja, que com certeza me trouxe grandes benefícios, né, profissionais, de carreira. Então, bata nas portas, invista no network, se conecte com pessoas e não pare de lutar, porque você vai bater nas portas, algumas vão fechar, mas eu garanto a todos que nos assistem, né, que algumas vão se abrir e aí parte da gente aproveitar cada uma delas que se abrem. Lucas, muito obrigado, foi um prazer falar com você. Obrigado pela sua presença aqui. Você sabe que o Mackenzie está sempre aberto, né, para receber alunos como você, ex-alunos, mas mackenzista, para bater esse papo e trazer novas informações e ajudar também na formação dos nossos alunos. É bom estar em casa, professor, e uma vez mackenzista, sempre mackenzista. É assim que eu me sinto. Eu também. Muito obrigado, Lucas. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio do projeto Memória do curso de jornalismo.